Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Vocês estão achando estranho não ter uma menina aqui hoje? Glória a Deus. A pastora disse que nós iniciaríamos uma nova série hoje. Qual o nome da série? Famílias. Somos 3 em 1. Quem mais é 3 em 1? Nosso Deus, né? Se nós pensarmos em 3 em 1, nossa maior referência vai ser o nosso Deus, porque Ele é uno e é trino. São 3 pessoas em uma pessoa, e é o nosso Deus. E hoje nós vamos começar esse tempo em que nós vamos estar falando de família. E é bom que nós passemos a de fato participar desses cultos, dessas próximas reuniões com os nossos familiares. Então eu quero convidar você que está aqui hoje a, na próxima terça-feira, convidar seu esposo, convidar seus filhos, trazer aquelas pessoas que puderem participar. Você que está em casa, se você está habituada a assistir esse culto de terça-feira sozinha, convida seu esposo, convida ele agora e faça com que a sua família seja abençoada através dessa palavra. Muitos vão assistir depois, né? E certamente vão receber algo do Espírito Santo que vai falar o coração de cada um de nós para nos auxiliar ou nos orientar acerca de como devemos ser como família. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. A gente vai ler esse texto e vai orar. Todos nós sabemos do poder da oração. E todos nós sabemos de como a nossa família é abençoada quando ela é posta na presença de Deus. E é papel de cada um, sejamos homem ou mulher, pai ou mãe, filho ou filha, interceder por nossas famílias. Você acredita nisso? É responsabilidade nossa. A palavra fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Isso vale para nós independente de qual a nossa posição no seio familiar, independente de qual o nosso papel no seio familiar. É meu papel e é seu papel cuidar dos nossos. É meu papel cuidar dos meus filhos, conduzir meus filhos no caminho, na presença de Deus. É meu papel cuidar da minha esposa. É meu papel cuidar dos meus pais. É meu papel. Talvez demore a gente aprender isso. Muitas coisas eu demorei a aprender. Às vezes eu falo que nós aprendemos a ser filhos quando nós nos tornamos pais. É porque realmente muitas coisas nas nossas vidas a gente só aprende a realmente dar valor quando nós passamos a ter que dedicar esse amor, ensinar esses valores aos nossos filhos. Aí de repente começa a cair a ficha, fala: caramba, eu quando filho eu não eu não entregava isso para o meu pai. Ou eu quando filho eu não sabia ouvir dos meus pais esse conselho. Eu ouvia, eu achava que era da boca para fora, eu achava que era exagero. Então muita coisa nós só aprendemos quando nós nos tornamos pais. E esse entendimento talvez venha fazer com que a gente entregue, talvez de uma maneira mais pedagógica ou mais clara, mais sábia, à medida que Deus nos entregar essa sabedoria para os nossos filhos. Amém? Diz o seguinte, capítulo 18, vamos ler 3 versículos aqui, depois a gente vai mais adiante um pouco. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aí lá no versículo 24 fala assim, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído
no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Até aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu entrego a Ti as nossas vidas nessa noite. Cada uma dessas pessoas que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa assistindo essa ministração. Eu quero Te entregar, eu quero consagrar a Ti o coração de cada um de nós. E Te pedir que nós tenhamos sim o nosso coração quebrantado, que nós possamos nos abster do nosso entendimento, daquilo que é apenas do nosso coração, da nossa humanidade. Que nós possamos estar abertos e totalmente receptivos à Tua palavra. Que a Tua vontade seja entregue ao nosso coração, seja ministrada ao nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós. Que as nossas famílias estejam postas na Tua presença. Nós não queremos coordenar as nossas casas ou as nossas famílias apenas com o entendimento humano. Nós queremos que as nossas famílias, os nossos lares sejam orientados por Ti, Espírito Santo. Nós não queremos trabalhar errantes a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa esposa, do nosso esposo. Nós não queremos apenas viver a humanidade, mas nós queremos compreender o amor de Jesus. O Senhor Jesus fala da sua igreja como noiva. O Senhor fala da sua existência como noivo e nos coloca nessa condição de quem se prepara para receber o Senhor. Assim, que essa mensagem ministre aos nossos corações, que nós esposos saibamos exatamente o que fazer em relação às nossas esposas, que as nossas esposas saibam exatamente como se portar ou como tratar, como agir, para que a nossa família seja uma família na presença, seja uma família segundo o seu propósito. Que os nossos filhos saibam se submeter à sua vontade. Que nós tenhamos juntos sabedoria para orientar os nossos filhos. Que em todo o tempo, nós saibamos que a Tua presença, Espírito Santo, em nossa família, essa terceira dobra do cordão, seja presente em nossas famílias sempre. Que nós nunca nos esqueçamos do Teu valor e da soberania do Seu poder. Que nós saibamos que nós não somos nada sem a Tua presença. Que a nossa família, por mais que haja intelecto, se não houver a Sua presença, nós certamente não estaremos no caminho que nos leva à eternidade. Nós queremos a eternidade contigo. Então, em nome de Jesus, seja conosco nessa noite, seja conosco sempre, seja conosco nos nossos lares, seja conosco, Pai, seja conosco, em nome de Jesus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós vamos passar por 3 pontos em relação a famílias, basicamente em relação a casais. O primeiro, nós vamos aprender um pouco com Áquila e Priscila. E o primeiro dos pontos que a gente vai aprender com eles é que um casal precisa ser parceiro. Irmão, mas se é família, por que você está falando mais de casais? Os nossos filhos, eles aprendem, eles vão exercer o ministério família na vida deles, de acordo com aquilo que eles aprendem nos nossos lares hoje. O maior exemplo de marido que a sua filha pode ter como ideal é o pai. O maior exemplo de esposo que o seu filho pode ter como ideal é o pai. O exemplo de mãe é você, mãe. O
o exemplo de esposa que o seu filho vai idealizar é você, mãe. Às vezes a gente escuta muito isso, fala assim, principalmente quando você começa a perceber dificuldade entre marido e mulher no relacionamento. Às vezes você vai ouvir falar assim, a esposa falar assim, tem sido difícil porque ele quer encontrar em mim as características da mãe dele. Já ouviu isso? Talvez você já tenha até dito isso, não é? Por quê? Porque é uma tendência natural. É uma tendência natural. Eu tenho orgulho de dizer que a minha esposa se parece com a minha mãe. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem hora que ela fala umas coisas que eu falo, como assim? É você ou é a velha que está falando aqui? Porque elas se parecem. Talvez elas nem saibam, mas elas se parecem. E talvez exatamente por isso ela tenha chamado a minha atenção. Mas o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui é parceria. Parceria. Será que nós somos parceiros? Você é parceira do seu cônjuge? Nós temos em maioria mulher aqui. O único, tem outros 2 homens, um deles é quase marido. Nós somos parceiros? Já perguntou isso? Você e seu esposo, vocês são parceiros? Você, esposo que está em casa, você é parceiro da sua esposa? Nós precisamos nos perguntar. Áquila e Priscila, eles eram parceiros em muitos outros pontos, mas o texto nos evidencia 2 pontos. O primeiro deles, eles trabalhavam juntos. Eu entendi, ao analisar o meu casamento, que uma das coisas fundamentais que nós precisamos ter é a gente precisa fazer alguma coisa bem sucedida juntos. Se marido e mulher vivem cada um a sua vida totalmente separada, eles trabalham em lugares separados, eles fizeram cursos em faculdade, se fizeram faculdade totalmente diferente um do outro. Às vezes as finanças são separadas, um tem uma conta, outro tem outra conta, cada um se responsabiliza pelo seu, cada um tem um carro, se for o caso. Na hora de criar os filhos, cada um tem uma função diferente na criação dos filhos. E aí acaba que alguns casais são tendenciosos a separar as coisas de uma maneira tal que fica difícil entender o somos um. E tornaram-se uma só carne, já não faz sentido. E aí fica difícil a gente entender como é que Deus vai de fato agir de forma a harmonizar esse lar. Como é que Deus vai entrar, como é que o Espírito Santo vai entrar nessa família para fazer com que sejam sendo 3, sendo que não estamos conseguindo talvez sermos sendo apenas 2. Fica complicado a gente chamar Deus para essa família. E Áquila e Priscila, eles trabalhavam juntos. E eles faziam de forma muito bem sucedida esse trabalho, um trabalho secular. Mas eles faziam muito bem, de forma tal que quando Paulo se aproximou deles, da família que ele encontrou ali, a palavra fala que Paulo começou a trabalhar junto com eles também. Paulo representa a igreja aqui. E Paulo se aproximou daquela família como igreja e começou a trabalhar junto com eles. E aí um pouco mais adiante, quando a palavra fala que se aproximou deles naquela cidade um outro homem chamado Apolo. E a palavra fala que Apolo já era um homem culto e já era temente a Deus, já era conhecedor da palavra. Mas aí Áquila e Priscila se mostram fazendo juntos outra coisa. Eles ministravam a palavra de Deus juntos. Eles se punham à disposição do reino. Eles exerciam juntos o ministério deles. Eles apresentavam Cristo. Inclusive a palavra fala, outros textos vão falar que Áquila e Priscila ministraram para muitos que se tornaram evangelistas, que se tornaram líderes dentro da igreja, através do ministério deles. Então eles faziam de forma muito bem sucedida muitas coisas. E são um exemplo de casal para nós. São um exemplo de casal que deu certo.
São um exemplo de família onde de fato Deus entrou e encontrou harmonia e pôde trabalhar ali. Nós precisamos ter isso nas nossas famílias. Eu não consigo imaginar a minha casa sem Jesus. Não consigo. É impossível que a minha casa sobreviva sem Jesus. Se nós formos olhar a Bíblia, muitos casais ou muitas pessoas têm características que não são exatamente retas. Passaram por situações, por circunstâncias, que você talvez vai olhar, a gente vai olhar e vai falar assim, mas como assim? Esse casal cristão, às vezes a gente vai olhar para a nossa vida, você vai olhar para a sua família, talvez passando por dificuldades, talvez por discussões, com dificuldade de orientar os filhos, talvez tendo filhos passando por relacionamento com drogas, não sei, seja qual for a dificuldade, muitas dificuldades nós podemos encontrar nas nossas famílias, que vai fazer com que a gente olhe para a gente mesmo e se veja incapacitado. Talvez a gente olhe para a gente mesmo e se veja indigno da presença de Deus. Talvez como filho a gente olhe para a nossa família e pense assim, talvez eu não esteja sendo o filho que meu pai merece. Aí às vezes numa falta de orientação ou numa falta de sabedoria dos pais, numa palavra torpe, às vezes um pouco grosseira mesmo, que a gente pode liberar para os filhos, a gente pode desencadear ali um trauma, posso desencadear uma rebeldia, algo que vai querer fazer com que o meu filho saia de casa, ou vai querer com que o meu filho deixe de vir para a igreja. Nós precisamos olhar para a nossa família e entender que marido e mulher precisam andar juntos. Entender que a responsabilidade da criação dos filhos é a responsabilidade do casal. Que não existe esse negócio de o seu filho fez isso, ou o seu filho disse isso porque você não ensinou. Da mesma forma, eu, filho, eu preciso olhar para os meus pais e entender que independente de terem razão ou não, de o pensamento estar coerente ou não, o que a palavra me manda fazer é: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Eu não posso deixar de honrar meu pai, não posso. E como filho eu errei nisso, eu errei. Pode ser que você, pai ou mãe, vá se frustrar com o seu filho. Pode ser que você, filho, vá demorar a perceber. Lembra que no início eu falei que às vezes demora a gente perceber? Eu hoje tenho orgulho de dizer que eu copio meu pai. Eu amo meu pai. Eu admiro meu pai. Para mim é motivo de muita satisfação e de muita alegria alguém falar que eu me pareço com ele. Mas teve um tempo que eu era tão sonhador, eu tenho essa característica, eu sou sonhador. E aí às vezes eu queria sonhar tanto, eu almejava tantas coisas, eu desejava tantas coisas terrenas, que me fizeram querer copiar outras pessoas. E aí eu comecei a olhar muito para pessoas de fora, querendo copiar aquelas pessoas. E aí a gente tem uma dificuldade. Às vezes algum sábio vai falar para você assim: olha, você come o peixe, mas você tira o espinho e come só a carne. Ou seja, aquilo que é ruim você lança fora e você aproveita só o que é bom. Mas a gente precisa ter muita sabedoria para isso. Muita sabedoria. Ora a Deus e pede sabedoria. Porque às vezes, quando nós começamos a observar pessoas e começamos a ter aquelas características como ideais, acaba que a gente copia também o que não é bom. E aí, aquilo que não é a essência, e aí trazendo para o nosso relacionamento com Deus, quando nós começamos a observar coisas que estão fora da vontade de Deus, e nós começamos a nos afastar do caminho do Senhor, pode ser que a gente perceba tarde demais que nós começamos a fazer as escolhas erradas. Mas nunca vai ser tarde o suficiente se nós estivermos vivos, se nós estivermos conscientes para voltar as nossas vidas para o Senhor. Nunca vai ser tarde. Assim como nunca é tarde para você se aproximar daquela pessoa que você magoou e pedir perdão.
Nunca é tarde para você olhar para a sua família e falar assim: a partir de hoje eu vou restaurar a minha família. Nunca é tarde para olhar para o filho e dizer: a partir de hoje a minha vida vai ser dedicada à sua vida, para que você tenha uma vida na presença. Nunca vai ser tarde para olhar para o pai e dizer: a partir de hoje eu vou te honrar como meu pai, e eu vou te tratar como o exemplo que de fato você sempre foi para mim. Entendeu? Então guardem isso, perdão. Nós precisamos, casais, como pai e mãe, se nós queremos que a nossa família seja um projeto bem-sucedido, se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres bem-sucedidos, nós precisamos saber que nós precisamos e devemos fazer isso juntos. Que não é responsabilidade só minha e nem é responsabilidade só da minha esposa. Não é só sua, nem só do seu esposo. Nem só sua, nem só da sua esposa. É uma decisão que nós tomamos juntos. Afinal de contas, o casamento, ele foi decidido para a vida toda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. O segundo casal que nós vamos observar são José e Maria. Já parou para pensar no que esse casal viveu? Como Jesus entrou na vida deles e mudou tudo que eles tinham planejado? Como o encontro com Jesus fez da vida deles algo totalmente diferente daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles planejavam? Amém. Se nós olharmos para o que nós éramos antes de nós termos Jesus em nossas vidas, e a reviravolta que a nossa vida deu a partir do momento que nós encontramos Ele, pode ser que a gente vai olhar para nós e entender que essa reviravolta está só no começo. Mas a gente vai entender que faz muito sentido. Faz muito sentido. Por mais que estejam aparentemente bagunçando, não tem a história de arrumar a despensa? Quando a gente vai arrumar a despensa, primeiro a gente precisa botar tudo para fora. Aí depois a gente vai colocando de forma ordenada novamente para dentro. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz isso. E Jesus entrou na vida de José e Maria. Vamos ler? Está lá no livro de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. É o nascimento de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O segundo ponto é cumplicidade. Cumplicidade. Pais, mães, filhos, filhas, esposos e esposas. É meu papel
guardar a honra da minha família. Eu preciso guardar a honra da minha família. Eu não posso expor a nudez da minha esposa. Eu não posso expor a nudez do meu esposo. Eu não posso expor a nudez dos meus filhos, nem dos meus pais. Vocês vão se lembrar. Teve um filho que expôs a nudez do pai. Quem foi mesmo, pastor? Noé? Cã. Expôs a nudez do pai. Ele certamente teve sabedoria naquele momento. Talvez não tenha faltado amor, eu não estou dizendo isso. Mas certamente faltou sabedoria. E quando nós expomos a nudez daquele que está em nossa volta, algo é quebrado. A confiança é quebrada. Quando a pessoa que está junto conosco, seja um relacionamento entre pai e filho, ou marido e mulher, quando nós expomos a nudez, dificilmente aquela confiança vai ser reconstruída de novo. E José, ele se viu numa situação em que talvez ele pensasse humanamente que ainda nem tinha a obrigação de guardar tanto assim a honra de Maria. Mas era da índole dele. Era uma característica da personalidade de José. E ele não ia expor de forma alguma. E aí de repente, aquela mulher, a prometida dele, a que estava se guardando para ele, que ele provavelmente, eu creio, estava se guardando para ela, aquela mulher se acha grávida. Humanamente ele não tinha, se o anjo não vem explicar essa parada para ele, é óbvio que ele não ia entender. E aí o que ele fez? A palavra fala que quando ele ficou sabendo, ele planejava cancelar o casamento secretamente. Por quê? Porque ele não queria expor. Ele não queria que Maria fosse desonrada. Ele não queria que ela fosse vista como uma mulher que não cumpriu uma aliança, que não cumpriu um propósito. E a mensagem que José e Maria nos trazem é justamente essa. E eles não só honram um ao outro, como eles juntos honram um compromisso de orientar Jesus, de entregar a Jesus o amor de pai e o amor de mãe. E eles assumem essa responsabilidade juntos, e fazem isso muito bem. Você concorda comigo? Será que a gente consegue imaginar a nossa vida, ou buscar na nossa memória alguma situação em que nós nos sentimos desonrados? Por que eu estou perguntando isso? Não é porque eu quero expor você. Eu estou perguntando isso porque é aquela autoanálise que também a Bíblia fala que nós precisamos fazer. Examine, pois, o homem a si mesmo. É para que a gente aprenda a se conhecer. E porque se existe na sua vida algum momento em que você se sentiu desonrada, desprotegida pelo seu cônjuge, seja esposo ou esposa, talvez exista uma ferida, e essa ferida ela pode estar aberta. Talvez exista uma mágoa no seu coração, e essa mágoa pode estar te destruindo, te consumindo por dentro. E só existe uma coisa capaz de cicatrizar isso, que é o perdão. Não existe outra demonstração de ser discípulo de Jesus capaz de reunir peças separadas ou feridas abertas. Somente o perdão. O perdão ele tem essa capacidade. No final a gente vai orar especificamente por perdão. Especificamente por perdão. Porque se existe algo capaz de restituir, reconstruir famílias, é o perdão. Se existe uma mensagem que Jesus nos trouxe, que pode fazer com que as nossas famílias vivam em harmonia, é o perdão. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa em perdão, em liberar ou pedir perdão a respeito de coisas muito pesadas. E aí a gente esquece que a gente magoa os nossos cônjuges, que a gente magoa os nossos filhos, a gente decepciona os nossos filhos e os nossos pais com coisas muito pequenas, coisas simples. Sendo pai a gente sabe disso.
Quando eu falo que a gente aprende a ser filho quando nós nos tornamos pais, é porque às vezes, se o meu filho vem, eu não sei exatamente o motivo, nem consigo imaginar, mas são coisas simples. Abraça a mãe, mas não me abraça, eu fico com ciúme. Você não fica? Eu fico. Se eu mando mensagem para o meu pai e não mando para minha mãe, ela fica com ciúme. Eu não sei se um dia minha mãe vai assistir uma ministração dessa, mas ela fica com ciúme. A gente é assim. Por quê? Porque a gente espera ser valorizado nas coisas pequenas. Não é verdade? E aí quando a gente começa a observar isso, aí você começa a lembrar de coisas. E aí vai despertando no nosso coração, vai trazendo à nossa memória coisas pequenas que às vezes a gente magoou nossos pais. Coisas pequenas que nós magoamos o nosso cônjuge. Coisa pequena que a gente magoou nossos filhos. E é assim. Se a gente dá um presente para um, o outro quer também. E eles guardam, parece que anota. Se bobear, anota até o valor. Que é porque no dia do aniversário do segundo, tem que ter um presente de valor equivalente ao que o primeiro ganhou. E aí se a gente não... Isso é figurado, mas a nossa vida ela é assim. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos equiparar. Nós não podemos tratar uma pessoa de forma diferente da que a gente trata a outra. Nós não podemos expor a nudez. Não podemos. Nós precisamos ser protetores. Nós precisamos guardar a honra daqueles que estão em nossa volta. É o meu papel e é o seu papel. Dá para compreender isso? E isso nos leva a uma outra situação, que é cumplicidade. O que é a cumplicidade? Marido e mulher, quando são cúmplices, eles se protegem. Se protegem. Cada vez que nós estivermos juntos, nós podemos, você com seu esposo, com a sua esposa, você pode falar abertamente, mas nunca a gente pode, por exemplo, ou pelo menos não quero, falar que não pode é complicado, mas eu nunca vou querer discutir com a minha esposa na frente de quem quer que seja, nem na frente dos meus filhos. Outro dia eu fui chamado a atenção num grupo, porque num grupo de WhatsApp, em relacionamentos profissionais. Aí um camarada me chamou, ele usou até uma expressão chata que me deixou um pouco chateado, mas eu não revidei no grupo. E aí quando eu fui falar com ele no privado, que eu chamei a atenção dele, eu falei assim: fulano, você é casado? Ele disse: sou. Aí eu falei: você tem filho? Ele disse: tenho. Eu falei: tá bom, você discute, você briga com a sua esposa na frente dos seus filhos? Ele falou: não, tem coisa que a gente não pode. Eu falei: então, é isso aí. Por quê? Porque nós não podemos expor qualquer pessoa que esteja relacionando conosco à desonra. Nós não podemos, de maneira alguma, envergonhar. Deus não faria isso conosco também. De forma alguma Deus vai te envergonhar. Toda vez a palavra fala que aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus nos será dado. E aí eu posso garantir para você, que toda vez que você estiver agindo em nome de Jesus, aquela palavra que você liberar, ela não vai voltar vazia. Se você estiver talvez numa libertação, num processo de cura, persista, porque aquilo que Deus levantou você para fazer, Ele vai fazer através da sua vida. Então, se você entrou num casamento, se você entrou num relacionamento e as coisas talvez estejam um pouco difíceis demais, talvez existam feridas abertas, talvez exista necessidade de pedir ou liberar perdão, nós não podemos desistir. Tenha a paciência, a sua obra completa. A perseverança, ela precisa chegar o resultado para o qual nos foi dada. A sabedoria, ela precisa chegar ao resultado para o qual ela nos foi dada. Se existe Jesus na nossa vida, se existe Jesus no nosso casamento, se existe Jesus nas nossas famílias, aquilo que nós nascemos para ser, nós vamos ser. A sua família, ela foi feita para ser uma família próspera. Ela foi feita para ser uma família abençoada. Prosperidade, eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de harmonia. Estou falando de amor.
Estou falando de amizade entre marido e mulher. Estou falando de amor, de devoção do filho para o pai, do pai para o filho. Estou falando do orgulho. Orgulho de um filho falar assim: eu tenho orgulho de ser filho do meu pai. Você está entendendo? Nós fomos feitos para viver isso. E é isso que a gente vai viver. A série que nós estávamos vivendo até outro dia era aprendendo com os erros, não era isso? E o que a gente estava sendo ministrado? Observando caminhos, escolhas que pessoas faziam que as levavam a resultados ruins. Por quê? Porque as escolhas foram más escolhas. E aprender com os erros é isso. E aí nós, enquanto chefes de família, nós temos essa oportunidade de olhar em nossa volta e entender exatamente. Eu tenho certeza que os meus pais fizeram isso, então eu creio que seja o comportamento da maioria, de chamar o filho e falar assim: filho, ó, eu andei por aqui, pisei nesse buraco, nesse, se você for pelo mesmo caminho, não pisa aqui porque eu já pisei e deu errado, então pisa um pouco mais para cá que você vai acertar. Isso é aprender com os erros. E quando nós observamos as nossas vidas, é natural que a gente entenda que se nós orientarmos os nossos filhos com sabedoria, eles também vão aprender com os nossos. Aí, se não aprender, paciência, né? Paciência. E o terceiro casal nos ensina uma coisa fundamental, e que isso talvez seja o principal que a gente precise ensinar para os nossos filhos. O principal que a gente precise viver como esposo, como cônjuge, como esposa. Que nós precisamos ser amantes. Nós precisamos amar. Certamente, se nós construirmos com o nosso cônjuge uma amizade muito forte, essa amizade vai permitir que a gente viva junto a vida inteira. Agora, se eu entender que eu posso e preciso fazer com que a minha esposa se apaixone por mim constantemente, e se ela entender que ela pode e precisa fazer com que eu seja apaixonado por ela constantemente, assim como eu preciso entender que eu preciso ser apaixonado por Jesus todos os dias, imagina a intensidade que a minha família vai viver. Imagina o quanto os meus filhos vão aprender sobre se entregar por amor. Imagina como vai ser mais prazeroso a minha vida. Isso vai fazer com que eu deseje que a minha vida seja longa. Vai fazer com que a minha esposa deseje que a nossa vida seja longa. Porque nós vemos isso. Eu já vi muitos casais, seja o homem ou a mulher, não querer voltar para casa. Eu já vi muitos casais em que, seja qual for a parte do cônjuge, inventa viagens porque quer passar dias longe de casa. Eu já vi muitos casais que chegam ao fim usando uma simples desculpa, que tem incompatibilidade de gênio. O que é isso? Somos duas pessoas. Eu e minha esposa somos duas pessoas. E um dia a gente decidiu que nós viveríamos juntos. E a gente decidiu que isso seria para sempre. Fruto disso, nós temos filhos. E eu já tinha filhos, como eu disse. Nem tudo é exatamente como desenhado. Só que apesar de ter características estranhas, talvez, a minha família é uma família muito linda. Os meus filhos são amados. E a gente conseguiu encontrar com Jesus. Ele fez aquela bagunça da despensa e depois colocou tudo para dentro de uma forma muito organizada, tão organizada, que existe harmonia em todas as pessoas que participam dessa família. E a respeito de família, a gente vai ler lá o Gênesis 1, a partir do versículo 24.
Não é Gênesis 1 não, gente, perdão. É Isaac e Rebeca, acha aí pra mim, vai. Acho que é 18. Aleluia. Isso. Beleza. Versículo 66, só para a gente entender o contexto. Fala assim, ó. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Nós conhecemos bem essa história. Abraão chama o servo e fala para ele ir até a terra dele procurar uma esposa para o seu filho Isaque. O servo vai e encontra Rebeca e traz para ele. Resumidamente, é assim. Ou seja, a primeira vez que esse casal se viu, eles se conheciam? Não. Qual que era a missão dos dois a partir dali? Se conhecer. Um tinha um propósito com o outro, fazer com que o outro se apaixonasse por ele. Esse era o propósito. Isaac tinha que fazer com que a vida de Rebeca fosse boa ao lado dele. Rebeca tinha a missão de fazer com que a vida de Isaac fosse boa ao lado dela. Por que a gente não consegue fazer isso? Será que a gente tem assumido a nossa responsabilidade com a nossa família? De fazer com que a coisa dê certo? Será que eu, Fausto, tenho assumido a responsabilidade com a minha esposa de fazer com que seja prazeroso para ela estar ao meu lado? Sabe o que acontece? Em muitas áreas da nossa vida, a gente é tendencioso a colocar a responsabilidade daquilo que nos cabe no outro. E quando a gente faz isso, quando a gente não assume aquilo que nos é imposto, aquilo que nos é colocado como responsabilidade, a gente vai sempre esperar e sempre vai achar que o outro não está fazendo a parte dele, e aí a gente vai se frustrar, e essa frustração vai acontecer dia após dia, até que se torne insuportável. Nós não podemos deixar que chegue a esse ponto. Eu, esposo, preciso saber que é meu papel. É meu papel. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida dele por ela. Eu preciso entender que o meu papel com a minha casa é esse. Eu preciso entender. A minha esposa precisa compreender qual é o papel dela. Irmão, você às vezes é machista. Um dia alguém falou isso, mas eu sabia. Quando eu li o texto, eu sabia que eu ia ouvir isso. E eu até falei só para a pessoa confirmar. Irmão, você vai falar que isso aqui é machismo, mas não é. É apenas o exercício do papel. Porque o texto fala o quê? Mulheres, sejam submissas ao seu esposo como ao Senhor. É porque aí a gente olha só o seja submissa. A gente esquece que é como ao Senhor. É pesado ser submisso a Jesus? Não. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que o jugo era suave e que o fardo era leve. Quando nós nos submetemos, quando a esposa se submete ao esposo como ao Senhor, ela simplesmente vai estar exercendo o papel de noiva, como nós, como igreja, exercemos o papel de noiva de Cristo. E aí vem o papel do homem, que para mim é o mais fundamental, porque quando nós amamos a nossa esposa, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, se eu der a vida pela minha esposa, se eu der a vida pela minha família, eu vou ser o maior exemplo que meus filhos terão para seguir. Eu posso dizer que o meu pai deu a vida dele pela minha família, pela família dele. E eu posso dizer que eu desejo dar a minha vida pela minha família. Pode ser que talvez em alguns momentos eu tenha falhado, mas é desejo do meu coração dar a minha vida pela minha família, como Cristo deu a vida à igreja. E aí quando o esposo faz isso,
se torna simples demais. Viu, esposos? Quando o esposo entrega a vida pela família como Cristo entregou a vida pela igreja, se torna simples demais se submeter ao esposo como ao Senhor. Porque é em amor, não é peso. Amém? Glória a Deus. Será que existe... Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós falamos a respeito de perdão. E de fato, quando se fala de família, é necessário que a gente pense no perdão. Seja como filho ou como pais, se nós apresentarmos as nossas vidas ao Espírito Santo, certamente o nosso coração vai se lembrar daquilo que abriu uma ferida nas outras pessoas, em outras pessoas, ou daquela ferida que foi aberta no meu peito e que precisa de um perdão ser liberado. Então eu gostaria que essa oração agora fosse nesse propósito, que as nossas famílias possam passar pelo processo do perdão, para que haja restauração, que as nossas famílias possam ser alcançadas pelo Espírito Santo, independente de qual seja a área da deficiência, para que nós possamos ter a nossa família restaurada. Aqueles que estão em casa, em outro momento que for assistir esse vídeo, pense no perdão, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, eu quero te apresentar as famílias aqui representadas, Espírito Santo. Cada pessoa que está aqui tem relacionamento com alguém, num seio familiar, num lar. Eu quero te pedir que os nossos lares sejam lares cristãos. Nós apresentamos as nossas vidas e eu apresento o relacionamento conjugal de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está assistindo de casa. E eu te peço que aqueles pontos, aquelas feridas que foram abertas, talvez por uma palavra grosseira liberada, talvez por uma falha assim, que gerou separação, que gerou discórdia, que talvez a união física tenha voltado a existir, porém a unidade de uma só carne está corrompida, está comprometida. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que o perdão seja trabalhado em cada uma dessas famílias que estão aqui, que cada esposo possa receber em seu coração a lembrança, a memória daquele ponto que precisa de restituição, que precisa de restauração. Que cada esposa receba em seu coração o ponto exato que precisa liberar ou pedir perdão. Que a nossa família volte a ser na nossa mente prioridade. Que a nossa família volte a ser na nossa mente o principal objetivo. Que nós possamos entregar os nossos relacionamentos a Ti. Nós não queremos viver errantes, vivendo apenas com a decisão, com a orientação da nossa mente, fazendo com a força do nosso braço. Nós desejamos que as nossas famílias estejam postas na Tua presença, e que o Senhor seja sim a terceira dobra no cordão, que o Senhor seja o provedor de sabedoria a cada um de nós, que o Senhor seja o provedor do desejo de honrar pais e filhos, que o Senhor seja o provedor de todo o entendimento acerca do Teu desejo, da Tua vontade para nós. Que a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa alcançar as nossas famílias. Que nós sejamos submissos, que nós possamos nos submeter à Sua vontade. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. A humanidade caminha, às vezes por
entendimentos diferentes do que é normal. Parece que aquilo que nós entendíamos que era muito estranho, que era errado, vai se tornando cada vez mais comum. E os nossos filhos e as gerações que estão por vir têm dificuldade de entender o amor, têm dificuldade de entender aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós temos tido talvez dificuldade de entender que a nossa vida é para a eternidade, não para essa terra. E aí nós somos tendenciosos a querer desfrutar demais. A nossa carne quer desfrutar das coisas que o mundo dá, enquanto nós precisamos nos ater ao fato de que a nossa família é um projeto, é o meio pelo qual o Senhor escolheu para ministrar o seu amor, que nós somos responsáveis por permitir que o seu amor alcance os nossos filhos, que nós fomos os responsáveis por fazer com que a honra da nossa família seja guardada, que a honra do nosso cônjuge seja guardada. É minha responsabilidade, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade fazer ou criar situações, circunstâncias para que a minha esposa me ame, para que ela se apaixone. Coloca isso nos casais, Deus. Coloca isso nos casais. Põe no coração de cada um o desejo de fazer com que seu cônjuge se apaixone. Coloca no coração de cada um o desejo de amar a cada dia mais a nossa família e de entregar a nossa vida por ela. Em nome de Jesus. Seja conosco hoje, seja conosco sempre. Em nome de Jesus.